Está aqui na tela conosco. Muito boa tarde, Theo. Antes de começar com a tua apuração, queria te ouvir também a respeito do quanto, né, você tem conhecimento também de como funciona a diplomacia, o quanto este comunicado, esta nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil é inusual e que está inserida nesse contexto que você traz a apuração, esse posicionamento ou esta manifestação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relacionada ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, Theo. Vamos lá, Yuri, boa tarde para você, ótima tarde para quem acompanha o 360 nessa quarta-feira. De fato, foge do comum uma publicação como essa. A Embaixada dos Estados Unidos vem se manifestando sobre diversos assuntos nas suas redes sociais, no Twitter oficial da Embaixada, e de fato isso gerou uma surpresa a ponto de o próprio Ministério das Relações Exteriores determinar a convocação do encarregado de negócios da Embaixada do país aqui no Brasil para prestar esclarecimentos a respeito do teor, né, dessa mensagem da Embaixada. E acontece em um momento em que outra decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. O timing, novamente, colocando tudo no mesmo bolo, para surpresa de poucas pessoas. Vamos lá, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou a inclusão de um vídeo publicado pelo Eduardo Bolsonaro nas redes sociais dele durante uma manifestação na Avenida Paulista, capitaneada pelo pai dele, pelo ex-presidente da República, em uma investigação lá no STF. O ministro, nessa decisão, ele diz o seguinte: verifica-se que o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro permanece praticando condutas com o objetivo de interferir e embaraçar o regular andamento da ação penal da trama golpista, que já se encontra em fase de apresentação de alegações finais pelas partes. Diante disso, diz Alexandre de Moraes, determina a juntada aos autos da publicação realizada pelo investigado, e aí passa o link da publicação feita no X, no antigo Twitter, bem como do vídeo divulgado pela referida postagem. Na publicação, o Eduardo Bolsonaro, ele compartilha um vídeo e diz que, diante do que estava acontecendo, que o Bolsonaro ali buscava o Make Brazil Great Again diante dos julgamentos políticos na avaliação dele contra o pai dele, e menciona inclusive sanções, o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes com críticas à publicação dele. É nessa linha que o post foi feito, e justamente por isso o ministro viu uma tentativa de interferência e de obstrução, de embaraço à ação penal. Não é a primeira vez que isso acontece. O próprio Eduardo Bolsonaro, que aparece aí em tela, disse, o próprio Eduardo Bolsonaro fez uma série de mobilizações no exterior que fizeram com que ele passasse a ser investigado perante o Supremo Tribunal Federal. Ele rechaça esse entendimento por parte da Procuradoria-Geral da República, que foi quem pediu essa investigação lá no STF, e agora o ministro diz que ele segue tentando interferir e embaraçar a investigação, a ação penal, já passou da fase de investigação, mas a ação penal na qual o pai dele é réu e responde por 5 crimes, entre eles abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, em um julgamento que deve acontecer muito provavelmente ainda nesse ano. Pois é, toda se avizinhando, né, Theo, esta data de julgamento, de que se tem ali um desfecho em relação ao núcleo crucial da denúncia da Procuradoria-Geral da República, núcleo crucial, palavras do próprio PGR, né, Paulo Gonet, ao oferecer a denúncia que foi aceita pelo Supremo e que deu ensejo a esta ação penal, e a gente vê o quanto, de fato, nesta semana, desde segunda-feira, quando foi feita aquela primeira postagem no perfil de Donald Trump no Truth Social, e a expectativa de que mais estaria por vir, e de fato, outra postagem de Donald Trump, um reforço pelos canais diplomáticos dos Estados Unidos no Brasil, que é a Embaixada americana no Brasil, e agora o próprio presidente Donald Trump, nesse contexto todo, falando da possibilidade de anunciar tarifas acima do que se esperava para o Brasil na questão comercial, quanto as duas coisas vão se misturando nesse atual contexto.